Fala, futuros aprovados! Encare a batalha e a gente chega junto. Galera, separei aqui 3 questões escolhidas a dedo, questões que a Sensgran Rio ama cobrar na sua prova. Inclusive, uma questão onde ele mistura log e quem não conhece, eu vou resolver através de uma dica massa que eu chamo de regra do 72. Vamos embora e fica comigo até o final do vídeo. 3 questõezinhas super recentes. Vamos embora. A primeira questão diz assim, ó. Carlos investiu um determinado valor em uma aplicação de renda fixa sobre o regime de juros simples. Após 4 anos, ele verificou que o capital inicialmente aplicado correspondia a 5/8 do montante obtido ao final da aplicação. A taxa anual de juros simples dessa aplicação foi de... Vamos lá. Primeira coisa, ó, eu tenho que o tempo aqui são 4 anos. E ele disse que o capital é 5/8 vezes do montante. E aí ele chega para a gente e diz o seguinte: qual é a taxa anual de juros simples? Galera, sempre nesse tipo de questão, quem não tem habilidade com letras, adote um valor. Então, por exemplo, ó, eu posso adotar aqui, ó, um valor para um montante. E aí eu encontro o capital. Uma dica, tá? Sempre adote aqui um valor para esse cara que seja divisível por quem está embaixo. Um número divisível por 8. Você pode adotar 80, 800, 40, qualquer um, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer aqui, ó, que o montante é 80, tá? Isso eu adotei. Você adota um valor, por exemplo, que divide o cara que está aqui embaixo. Então, quem é o capital? Ó, 5/8 do montante, que é quanto? 80. Mas eu poderia, gente, adotar 40. Eu podia adotar o próprio 8. Adote um número que seja divisível por 8. Se aqui embaixo fosse 7, adotaria um cara que fosse divisível por 7. E aí, ó, simplificando, 80 por 8 sobra 10, ó. 5 vezes 10 dá quanto? 50. Então, galera, vamos lá. Ó, o meu montante ficou 80 e o capital ficou 50. De quanto é os juros? Juros, né? O montante, que é 80, menos o capital, que é 50, ó. Os juros é 30. E aí você vai para ela, ó. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Quem é juros? Capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. E aí vai ficar fácil. Ó, quem é os juros? 30. Quem é o capital? 50. Quem é a taxa? Queremos. Quem é o tempo? 4 anos. Dividido, ó, por 100. Meus amores, ó, veja, o que é que acontece aqui, ó. Aqui tem um 1 embaixo, é só multiplicar cruzado, ó. 1 vezes 50 vezes I vezes 4 dá 200 I. E 30 vezes 100 dá 3.000. Quem é o I, ó?
O 200 está multiplicando, ó, passa o quê? Dividindo. 0 com 0, 0 com 0, ó. 30 por 2 dá 15. Galera, nessa fórmula, a taxa já sai na forma percentual. 15%, ó, como o tempo está em anos, ao ano. 15% ao ano, letra B. Veja, gente, eu poderia fazer essa questão de uma outra maneira, mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que isso aqui faz com que você resolva várias questões. E na hora da prova, você não perde tempo. Adota um valor. Tem gente que gosta de trabalhar com letras. Aqui mesmo no curso a gente resolve várias super recentes que quando você vai por letra, acaba se atrapalhando. Vamos embora. Qual é o montante líquido resultante de uma aplicação de R$ 10.000 por 8 meses, a taxa de juros simples de 15% ao ano, sabendo-se que será retido imposto de renda sobre quem? Os rendimentos, ó. E esse imposto de renda de quanto? De 25% é sobre os rendimentos no momento do resgate. Gente, rendimento é sinônimo de quê, gente? De juros. Vamos embora. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Ó, o capital é de 10.000. O tempo, 8 meses. A taxa de 15% ao ano. Galera, a taxa e o tempo estão em unidades diferentes. Eu tenho que colocar na mesma unidade. Dou uma ideia para você. Prefira mexer no tempo. Por exemplo, ó, um ano não são 12 meses. De ano para meses, eu multiplico por 12. E de meses para ano, eu divido por 12. Então, eu vou pegar aqui, ó, de meses para transformar em ano, eu vou dividir por 12. Se você simplificar isso aqui, ó, por 4, dá quanto? 2/3 do ano. Tranquilo? Beleza? 2/3. Agora, joia, tá todo mundo na mesma unidade. Vamos calcular os juros. CIT sobre 100. Lembra? Ó, lembra dele? Jesus Cristo ilumina esse templo sobre os 100 fiéis. Quem é o meu capital? 10.000. Quem é aí a minha taxa? 15%. O tempo? 2/3. Isso dividido por 100. Ó, 2 zeros vai embora com 2 zeros. Galera, vai ficar assim, ó. 100, veja, viu? Ó, 100 vezes 15 vezes 2 dá quanto? Dá 30. 30 dividido por 3 aqui sobra 10. Quem é 100 vezes 10? 1.000. 1.000 é os juros. Só que lembre que tem um imposto de renda de quanto? De 25% em cima dos rendimentos, ó, em cima dos juros. 25% de 1.000. Galera, como é que eu calculo porcentagem? Ó, porcentagem. Cortar 2 zeros. Ó, 25 aqui, ó, vezes 10 dá quanto? Dá
250. Ou seja, galera, ó, o juros líquido aqui, ó, o juros líquido vai ser 1.000 menos quem? Os 250 que você vai pagar de imposto de renda. Vai sobrar quanto? 750, né? Por isso que esse montante líquido, né? Como é que a gente calcula montante? Capital mais juros, ó. O capital é de quanto? O capital, 10.000. Os juros de 750, isso vai dar quanto? 10.750, letra C de casa. Gente, a Sensgran Rio também elabora provas de vestibulares, tá? PUC-Rio. E as mesmas provas que eles colocam para vestibulares, eles colocam para concursos. É por isso que a gente vai atrás de todo tipo de questão possível. Beleza pura? Vamos embora. Ó, Sensgran Rio, PUC-Rio. Vê, eu vou fazer essa questão de duas maneiras, tá? Ó, primeira maneira, segunda maneira. Eu vou fazer pelo jeito tradicional e vou utilizar a minha diquinha, a regra do 72. Galera, é o seguinte, ó, veja. Quem não assistiu, mas a gente colocou, por exemplo, dentro do curso, para quem já adquiriu, a regra do 72, que a gente utiliza em juros compostos e eu vou explicar já já. Vamos fazer como todo mundo faz na hora da prova, tá? Ó, uma mãe decidiu fazer uma aplicação financeira para garantir uma reserva para sua filha e depositou R$100. Vou botar aqui, ó, o capital, 100. Ela escolheu uma aplicação que rende 1% ao mês sobre o regime de juros compostos. Ó, 1% ao mês, 1%, 1 sobre 100 é 0,01, tá? Ao mês. E aí ele diz, a mãe pretende deixar o dinheiro aplicado até que o valor dobre, ou seja, ela quer que o montante passe a ser 200. E aí veja, considerando que ela não faça nenhum outro depósito durante esse período, o número necessários de meses para que o valor aplicado dobre é, se aplicou 100, quer que vire 200. Dado log de 1,01 na base 2 igual a 0,014. Vamos lá. Ó, não é juros compostos, é só lembrar, ó. Mamãe comprou uma ilha todinha. Essa é a fórmula, ó. Montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Quem é o montante? 200. Ele não quer que dobre? Quem é o capital? O capital, aí é quem? 100. Vezes 1 mais a taxa, ó. Essa taxa que a gente coloca nessa fórmula, ela tem que estar dividida por 100. 0,01. Elevado ao tempo, ó. O tempo a gente quer. Ó. 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro. Isso aqui vai ficar 2 igual, ó. 1 vezes isso dá ele mesmo, né? 1 mais 0,01 dá 1,01. Isso aqui é elevado a quem, gente? A T. Ó, você vai ficar com essa igualdade aqui, ó. Qual é o problema aqui? Gente, não tem como eu colocar o 2 e
o 1,01 na mesma base. É por isso que o cara fornece logaritmo na questão. Toda questão de juros compostos que você cai numa igualdade, onde você não consegue colocar todo mundo na mesma base, você coloca log de um lado, log do outro. Professor, que log eu vou colocar? Sempre o log na base que ele está te dando. Nesse caso aqui, ó, na base 2. Então você vai colocar aqui, ó, log na base 2 de um lado, repito 2 aqui. Log na base 2 do outro, repito, o 1,01 elevado a t. Galera, log de 2 na base 2, ó, quando eu vou calcular o logaritmo e coincide em cima e embaixo, esse log é 1. Galera, regra do peteleco, ó. Esse cara que é expoente, ele vem para frente, ó, chutando a bunda do logaritmo. Vai ficar quem aqui? T vezes log de 1,01 na base 2. Regra do peteleco, ó. O que é expoente vem para frente do logaritmo. Vai ficar assim, galera. Ó, vai ficar assim. Ó, vou deixar até um espaço menor para fazer a questão aqui, ó, nesse espaço para a gente humilhar. Ó, vai ficar 1 igual a t que multiplica, ó. Quem é esse logaritmo que ele me deu? 0,014. Então, quem é t aqui, ó? Esse cara tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tá? Vai ficar 1 sobre 0,014. Galera, como é que a gente vai fugir da vírgula aí, ó? Ande 3 casas embaixo e 3 casas em cima. Ó, quando eu andar 3 casas, aqui vai ficar 14, né? Gente, é como se eu estivesse multiplicando por 1000. E aqui vai ficar quanto? 1000. Andei 3 casas em cima e 3 casas o quê? Embaixo. Ficou aí, ó, 1000 dividido por 14. Isso vai dar quanto aí? Aproximadamente, ó, 71,42 meses. Ou seja, 70 e quanto? E 2. 72 aí, ó. Letra o quê? D de delícia. Letra D de deu certo. Letra D de deu certo. Tá vendo, gente? Então, isso aqui, ó. E tem questões com logaritmo, gente, que você tem que aproximar. Beleza? Show? Então, arredondando aí, né, para o valor inteiro mais próximo, 72. Tranquilo? Beleza pura. Só alegria. Agora, gente, e essa tal, professor, de regra do 72? Galera, é o seguinte, ó, lembre, gente, que a gente arredonda aí, tá? Porque, lembre, né? No regime de juros compostos, né? Aí, como o rendimento é mensal, ao completar, por exemplo, 71, né, meses, o valor aplicado, ele ainda não atingiu o dobro, né? Não é verdade? Beleza? Mas no contexto da aproximação aqui da prova, por exemplo, se fosse você arredondar para 71, vai ficar ligeiramente abaixo de dobrar, né? Ou seja, ele só vai estar garantidamente dobrado a partir de quem? Do 72º mês. Tranquilo? E, meus amores, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, ó. Veja.
assistam essa aula. Inclusive, já está nos 2 cursos aqui. Ó, a gente fez uma adaptação. Existe algo chamado de regra do 72, que ele vai dizer para a gente quanto tempo um capital vai passar para dobrar em juros compostos. Para calcular esse tempo, é só pegar 72 e dividir pela taxa. Lembre, isso aqui é uma aproximação. Vou repetir. Para que serve a regra do 72? É uma regra que a gente aplica, que ele vai dizer para a gente quanto tempo um capital passa para dobrar em juros compostos. Professor, e quando fala quadruplicar? Pô, se você sabe dobrando, sabe quadruplicando. Quando fala triplicar, eu faço questões no curso. Eu mostro como é que a gente faz. Então, a regra do 72 vai dizer quanto tempo eu vou levar para que um capital inicial dobre de valor em juros compostos. É só pegar 70 e quanto, gente? E 2 sempre. E dividir pela taxa. A taxa aí é de 1% ao mês, então eu vou ter o tempo em meses. Se eu pegar 72 e dividir por 1, vai dar quanto, gente? 72. Pode ir sem medo. No curso eu resolvo várias questões. Aproveitem a promoção do curso. Deixa o like aí, curte e compartilha. E vamos embora. Beleza pura? Gente, é isso. Ficamos por aqui. Sigam o nosso Instagram. Sigam o nosso Instagram. Sigam o nosso Instagram. Entra no nosso grupo do Telegram. Deixa o like, curte e compartilha. Já deu certo? Valeu! Fui!